Thank you, President Monson, for these Obrigado, wonderful presidente Monson, temples again. por esses templos maravilhosos. Que bênção para a igreja, que bênção para os membros e que bênção para essas nações que recebem esses maravilhosos templos. My dear brothers and sisters, one of Meus queridos irmãos e irmãs, uma das lembranças de família que me assombram mais distant airways começa com o longínquo barulho de sirenes awakened me from sleep. despertando-me do sono. Before long, another sound, the rattle and Pouco depois, outro som, o zumbido e o crepitar de hélices, increases until it shakes the very cresce gradualmente até fazer o próprio ar tremer. children, each Bem treinados por nossa mãe, nós, crianças, agarramos cada qual sua mala e corremos para o alto do morro até um abrigo antiaéreo. Enquanto corríamos em meio à noite escura como breu, from the sky. sinalizadores verdes e brancos começaram a cair do céu para marcar os alvos para os bombardeiros. Everyone calls these Por mais estranho que pareça, todos chamavam aqueles sinalizadores de árvore de Natal. Eu tinha 4 anos witness to a e fui testemunha de um mundo em guerra. not far from where my family lived was the city Perto de onde minha família morava, ficava a cidade de Dresden. more than 1,000 times what I had seen. Seus moradores testemunharam talvez 1000 vezes o que eu tinha visto. Tons of explosives. Incêndios incontroláveis, causados por milhares de toneladas de explosivos, alastraram-se por toda a cidade de Dresden, deixando mais de 90% da cidade For a short time, e deixando para trás apenas ruínas e cinzas. box Em pouquíssimo tempo, a cidade que outrora era denominada Caixa de Joias deixou de existir. Erich Kästner, escritor alemão, escreveu o seguinte sobre essa destruição. Em 1000 anos foi sua beleza construída. Em uma única noite foi totalmente destruída. I could not imagine how Na minha infância, eu não conseguia imaginar como a destruição de uma guerra que meu próprio povo começara could ever be. podia jamais ser superada. The world around us appeared O mundo ao nosso redor parecia totalmente desolado e sem qualquer futuro. I had the opportunity to Ano passado, tive a oportunidade de retornar a Dresden. 70 years after 70 anos após a guerra, a cidade voltou a ser uma caixa de joias. ruins have been cleared, As ruínas foram removidas restored. Even e a cidade está restaurada e até aperfeiçoada. my visit, I saw the beautiful Lutheran church founded Durante a minha visita, vi uma bela igreja luterana, lady, originally Frauenkirche, a Igreja de Nossa Senhora. had been one of Originalmente construída no século XVIII, ela havia sido uma das joias brilhantes de Dresden, mas a guerra a reduzira a uma pilha de escombros. Por muitos anos permaneceu assim, até que finalmente decidiu-se que Frauenkirche seria reconstruída. destroyed church had been stored. As pedras da igreja destruída, que haviam sido guardadas e catalogadas, foram utilizadas na reconstrução na medida do possível. You can see these fire black Hoje podemos ver essas pedras enegrecidas pelo fogo, pontilhando as paredes externas. scars. Essas cicatrizes Mind of the war history. não são apenas um lembrete da história de guerra daquele edifício, são também um monumento à esperança, um símbolo magnífico da capacidade que o homem tem de criar vida nova a partir das cinzas. As I pondered the history of Dresden and Ao ponderar sobre a história de Dresden e maravilhar-me com a engenhosidade e a determinação dos que restauraram o que fora completamente destruído, I felt the sweet, senti a doce influência do Santo Espírito. surely I thought, Sem dúvida, pensei, can take the ruins, se o homem pode pegar as ruínas, os escombros e os restos de uma cidade esfacelada e reconstruir uma magnífica estrutura que se eleva para o céu, how much more quão mais capaz é nosso Pai mighty Father Todo-Poderoso to restore de restaurar seus filhos que caíram, fallen, struggled. que se debateram em dificuldades ou que se perderam. Not how completely ruined, Não importa o quanto nossa vida pareça completamente arruinada. Não importa se nossos pecados sejam como a escarlata, deep our se a nossa amargura seja profunda, o quanto nosso coração esteja solitário, abandonado ou quebrado. those who are without Mesmo aqueles que estão sem esperança, que vivem no desespero,
que traíram a confiança, que renegaram sua integridade ou que se afastaram de Deus podem ser reconstruídos. Com exceção dos raros filhos da perdição, não há vida tão despedaçada que não possa ser restaurada. As alegres novas do Evangelho são estas. Graças ao plano eterno de felicidade proporcionado por nosso amoroso Pai Celestial e por meio do infinito sacrifício de Jesus, o Cristo, podemos não apenas ser redimidos de nosso estado decaído e restaurados à pureza, mas também transcender a imaginação mortal e tornar-nos herdeiros da vida eterna e participantes da indescritível glória de Deus. Durante o ministério do Salvador, os líderes religiosos de sua época desaprovavam o fato de Jesus passar tempo com pessoas que rotulavam de pecadores. Talvez lhes parecesse que ele tolerava ou até aceitava a conduta pecaminosa. Talvez acreditassem que a melhor maneira de ajudar os pecadores a se arrepender era condená-los e ridicularizá-los e envergonhá-los. Quando o Salvador percebeu o que os fariseus e escribas pensavam, ele lhes contou uma história. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. Ao longo dos séculos, essa parábola foi tradicionalmente interpretada como uma conclamação à ação para trazermos de volta as ovelhas perdidas e estendermos a mão aos que se perderam. Embora essa interpretação, sem dúvida, seja adequada, eu me pergunto se não haveria mais do que isso. Seria possível que o propósito de Jesus, acima de tudo, e em primeiro lugar, fosse de ensinar a respeito do trabalho do bom pastor? Será que ele estava testificando a respeito do amor que Deus tem por seus filhos, que se desviaram do caminho? Será possível que a mensagem do Salvador seja de que Deus está plenamente ciente dos que se perderam e de que Ele vai encontrá-los, estender-lhes a mão e que Ele vai resgatá-los? Se for isso, o que as ovelhas precisam fazer para qualificarem-se para esse auxílio divino? Será que as ovelhas precisam saber como usar um complicado sextante para calcular suas coordenadas? Será que precisam ser capazes de usar um GPS para definir sua posição? Será que precisam ter a capacidade de criar um aplicativo para pedir socorro? Será que as ovelhas precisam do endosso de um patrocinador antes que um bom pastor vá resgatá-las? Não. Certamente que não. As ovelhas são dignas do resgate divino simplesmente por serem amadas pelo bom pastor. Para mim, de todas as Escrituras, a parábola da ovelha perdida é uma das passagens mais repletas de esperança. Nosso Salvador, o bom pastor, conhece e nos ama. Ele conhece e ama você. Ele sabe quando você está perdido. E Ele sabe quem você é. Ele conhece seu sofrimento, suas silenciosas súplicas, seus temores, suas lágrimas. Não importa como você tenha se perdido, seja por causa de suas próprias más escolhas ou por causa de circunstâncias além de seu controle. Tudo o que importa é que você é filho dele. E Ele ama você. Ele ama seus filhos. E porque Ele ama você, Ele vai encontrá-lo. Ele vai colocá-lo sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E quando levá-lo para casa, dirá para todos: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Mas você pode pensar, mas
Surely I have to do more than simply Qual é o segredo? be rescued. While our Sem dúvida, tem que fazer mais do que simplesmente esperar que seja resgatado. turn to him, Embora nosso amoroso Pai Celestial deseje que todos seus filhos retornem à sua presença, Ele não vai obrigar ninguém a ir para o céu. Deus não vai resgatar-nos contra nossa própria vontade. what must we do? Então, o que precisamos fazer? Seu convite é simples. Convertei-vos a mim, vinde a mim, achegai-vos a mim e chegar-me-ei a vós. This is how we show É assim que mostramos a Ele que desejamos ser resgatados. requires a little faith. Exige um pouco de fé, mas não se desespere. Muster faith right Se não conseguir ter fé agora, comece com a esperança. know God Se não puder dizer que sabe que Deus está a seu lado, pode ter esperança de que Ele esteja. to believe. Pode desejar acreditar. It's enough to start. Isso é suficiente para começar. That hope. Reach out to Heavenly Depois, colocando em prática essa esperança, estenda a mão para o Pai Celestial. Deus vai estender seu amor para você, dando início a seu trabalho de resgate e transformação. You will recognize Com o tempo, você vai reconhecer a mão dele em sua vida, vai sentir seu amor the desire to walk e o desejo de andar em sua luz and follow His e de seguir o seu caminho vai aumentar a cada passo de fé que você der. We call these steps of faith. Damos a esses passos de fé o nome de obediência. That is not a popular word, Não é uma palavra muito popular nos dias atuais, but obedience mas a obediência a cherished é um conceito muito valorizado Jesus no Evangelho de Jesus Cristo. because we know that through the Porque sabemos que, por meio da expiação de Cristo, mankind toda a humanidade pode ser salva obedience pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho. as we increase in faith À medida que nossa fé aumenta, also também devemos aumentar a nossa fidelidade. earlier I quoted a German Citei anteriormente um escritor alemão que lamentou a destruição de Dresden. also penned the phrase Ele também escreveu a frase: außer man tut es. For those of you who para os que não falam o idioma celestial, this is a tradução disso é: there's nothing good não existe nada de bom you do it. a menos que você o faça. You and I may speak most Podemos falar muito eloquentemente de coisas espirituais. may impress people with our Podemos impressionar as pessoas com nossa interpretação intelectual aguçada de tópicos religiosos. subsidize about Talvez falemos com entusiasmo sobre nossa religião e queiramos somente sonhar. does not change. Mas se nossa fé não mudar o modo como vivemos, Beliefs do not se nossas crenças não influenciarem nossas decisões cotidianas, our religion is vain nossa religião é vã. and our faith E nossa fé, not dead, se não estiver morta, certainly not well. sem dúvida não está bem e corre perigo Flatline. de vir a falecer. Obedience is A obediência é a fonte de vida da fé. by obedience that we É pela obediência que acrescentamos luz à nossa alma. But sometimes I think we misunderstand obedience. Mas às vezes acho que temos um entendimento errôneo do que é obediência. Podemos ver a obediência como um fim em si mesma, em vez de um meio de alcançar um objetivo. Ou podemos bater o martelo metafórico da obediência na bigorna de ferro dos mandamentos, Of the commandments no in an effort intuito de moldar aqueles que amamos, through constant heeding esquentando-os constantemente e malhando-os repetidas vezes para que transformem uma matéria mais santa e mais celestial. Sem dúvida, há ocasiões em que precisamos de um rígido chamado ao arrependimento. certainly there are some, Certamente há alguns que podem ser tocados somente dessa maneira. but perhaps there's a Mas talvez haja uma metáfora diferente que possa explicar por que obedecemos aos mandamentos de Deus. obedience is not so much the process Talvez a obediência não seja tanto um processo de dobrar, torcer ou martelar nossa alma para que se torne algo que não é. it is the Em vez disso, process by which é o processo pelo qual descobrimos what we do que realmente somos feitos. we are created by
Fomos criados pelo Deus Todo-Poderoso. Ele é nosso Pai Celestial. Somos literalmente seus filhos espirituais. Fomos feitos de uma matéria sublime que é extremamente preciosa e altamente refinada. E assim carregamos dentro de nós a substância da divindade. Aqui na Terra, porém, nossos pensamentos e ações se tornam sobrecarregados de coisas corruptas, ímpias e impuras. O pó e a sujeira do mundo mancham nossa alma, fazendo com que nos seja difícil reconhecer e lembrar nossa herança e propósito. Mas tudo isso não pode mudar quem realmente somos. A divindade fundamental de nossa natureza permanece conosco. E no momento em que decidimos inclinar o coração para nosso amado Salvador e pôr os pés no caminho do discipulado, algo milagroso acontece. O amor de Deus enche nosso coração. A luz da verdade enche-nos a mente. E começamos a perder o desejo de pecar e não queremos mais andar em trevas. Passamos a ver a obediência não como um castigo, mas como um caminho libertador rumo a nosso destino divino. E gradualmente a corrupção, a poeira e as limitações desta terra começam a desaparecer. Por fim, o Espírito inestimável, eterno do Ser Celeste que há dentro de nós é revelado. E um fulgor de virtude torna-se a nossa natureza. Queridos irmãos e irmãs, meus queridos amigos, testifico que Deus nos vê como realmente somos e nos considera dignos de ser resgatados. Você pode achar que sua vida está em ruínas. Pode ser que tenha cometido pecados. Você pode estar com medo, com raiva, sofrendo ou torturado pela dúvida. Mas assim como o bom pastor encontra sua ovelha perdida, se você simplesmente elevar seu coração ao Salvador do mundo, Ele vai encontrá-lo. Ele vai resgatá-lo. Vai levá-lo e colocá-lo sobre os ombros dele. Vai carregá-lo de volta para casa. Se as mãos mortais podem transformar escombros e ruínas numa bela casa de adoração, então podemos ter a confiança de que nosso amoroso Pai Celestial pode e vai nos reconstruir. Seu plano é edificar-nos em algo bem maior do que somos, bem maior do que podemos imaginar. A cada passo de fé, no caminho do discipulado, cresçamos para tornar-nos os seres de glória eterna e de infinita alegria que fomos criados para nos tornar. Esse é meu testemunho e minha oração. E minha oração. No nome sagrado do nosso Mestre, no nome de Jesus Cristo. Amém.